Elas são maioria da população brasileira, mas quando se trata de representação política, as mulheres ainda se encontram em franca desvantagem. O mesmo acontece no mercado de trabalho. Para ocupações semelhantes, elas recebem salários bem menores que os dos homens. Isso apesar de leis modernizantes, que visam a redução das desigualdades de gênero. Para falar do tema Mulheres no Poder, Cidadania recebe a senadora Vanessa Gaziotin, procuradora da Mulher no Senado Federal, e Boris Utria, coordenador de operações do Banco Mundial no Brasil. Sejam bem-vindos. Obrigada, Paulo. Nós estamos prestes a dar partida num grande evento aqui no Senado Federal, um seminário chamado Mulheres no Poder. Mulheres no Poder, um diálogo sobre as questões do empoderamento econômico, político, social e o enfrentamento à violência, ou seja, é um seminário que nós estamos realizando com vários parceiros, a Procuradoria da Mulher do Senado Federal, a Comissão Mista de contra a Violência contra as Mulheres do Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados e com o apoio de várias entidades como a ONU Mulheres e o Banco Mundial, que tem sido um parceiro sempre de primeira hora. Nós esperamos aqui gente de todo o país, virão de vários estados e o nosso foco são algumas parlamentares, deputadas, vereadoras, mulheres que atuam no Poder Judiciário, que atuam no serviço público, sobretudo aquelas que atuam no enfrentamento à violência contra a mulher. Não é? Então vai ser um seminário, mais um, de vários debates que nós já estamos organizando, mas cujo objetivo é cada vez mais sensibilizar para a pauta do combate às desigualdades de gênero, porque infelizmente isso tem prejudicado muito as mulheres e nesse momento que nós vivemos uma crise profunda na economia de nosso país, a gente percebe... Essas desigualdades se acentuam. Que as desigualdades se acentuam, é o momento em que ao invés das coisas melhorarem, elas pioram ainda mais. Veja, o governo está para anunciar a reforma previdenciária. Nós que, como você disse, já ganhamos menos do que os homens para uma jornada de trabalho maior do que os homens, porque nós não podemos contar só a jornada exercida fora de casa, mas tem que ser contada também a jornada exercida com os afazeres e os cuidados domésticos. Nós trabalhamos 5 horas semanais a mais do que os homens. Portanto, temos o direito de nos aposentar anteriormente aos homens, mas o governo está querendo acabar com isso. O Brasil discute a reforma política. Em que patamar a questão do gênero, da presença das mulheres no parlamento comparativamente aos homens, em que patamar entra esse debate? Qual é a preocupação de quem está debatendo a reforma política com essa questão de gênero, né? Então, isso tudo o nosso seminário vai abordar e não só detectar o problema, mas os mecanismos de fazer com que esse debate chegue à maioria daqueles que decidem as questões no país, aqueles que escrevem, que aprovam as leis, no caso o Congresso Nacional, porque nós mulheres só somos 10%, então a gente precisa muito do engajamento, do envolvimento dos homens para promover as mudanças que são necessárias. Em que medida o Banco Mundial pode traduzir esse apoio à redução das desigualdades de gênero no Brasil e em outros países em desenvolvimento como um ganho na economia do país? É possível traduzir assim? Sim, olha, para o Banco Mundial, a questão do desenvolvimento da mulher em todas as suas dimensões, para além de ser um problema ético e moral, é um problema econômico. Então, nós temos feito estudos no mundo inteiro, inclusive o Relatório Mundial de Desenvolvimento do Banco Mundial 2012 fez uma análise comparativa no mundo inteiro e a conclusão, através de cifras concretas, estudos e tal, é que de fato a não incorporação da mulher na sua plena capacidade e no seu número, que é sempre mais do que 50% da população, basicamente constitui uma grande perda econômica, uma perda de potencial, não somente econômico produtivo, mas você está deixando de incorporar toda a criatividade, a capacidade de gerenciamento, tá? e toda a riqueza cultural e espiritual que a mulher traz à economia. Há pouco tempo nós entrevistamos aqui no Cidadania um representante do Fundo da ONU para a População. E ele mencionou aqui um dado da economia mundial. Estudando 60 milhões de crianças, de meninas de 10 anos de idade no ano de 2015, eles fizeram uma projeção para o ano 2030, que se essas crianças, 60 milhões de meninas de 10,
em 2015 tinham 10 anos de idade. Se elas conseguissem ser ativas economicamente, fugir do subemprego, fugir do trabalho infantil, do casamento precoce, da maternidade precoce, isso resultaria em um ganho econômico para os países do mundo, os países em desenvolvimento, de cerca de 21 bilhões de dólares. A senhora focou muito bem no início da sua exposição sobre o combate à violência aqui no Brasil. Ao longo desses 4 anos de mandato à frente da Procuradoria do Senado, Federal Procuradoria da Mulher no Senado, quais foram as iniciativas de maior destaque aqui? A senhora poderia resumir? Nós procuramos sempre atuar conjuntamente com a Câmara dos Deputados, né? Porque as duas casas, Câmara dos Deputados e Senado Federal, nós formamos o Congresso Nacional, não é? E são as duas casas que tratam da legislação brasileira. Então, em primeiro lugar, mesmo sendo nós, as mulheres parlamentares, senadoras ou deputadas, vindas de diferentes partidos, com diferentes posições ideológicas, nós procuramos sempre agir no que diz respeito à política em defesa dos direitos das mulheres, agir coletivamente. E isso tem dado muito certo, tanto que nós temos Procuradoria da Mulher no Senado Federal e na Câmara dos Deputados. Até que na Câmara a estrutura é muito maior, porque além da Procuradoria, lá tem a coordenação da bancada feminina e a Secretaria da Mulher, não é? Então, nós elegemos alguns pontos centrais. Obviamente que a violência, pelos dados crescentes, assustadores, é parte da nossa pauta permanentemente. Tanto que esse seminário aqui, nós vamos debater o empoderamento político, econômico e social, e também o enfrentamento à violência. Então, a violência é uma questão que a gente tem encaminhado projetos e temos tido, do ponto de vista do avanço da legislação, importantes conquistas. Agora, um outro tema que nós elegemos como prioridade é o empoderamento da mulher, em todos os aspectos, mas na questão política e na esfera política é fundamental. E a falta do empoderamento da mulher significa falta do reconhecimento. É óbvio que se você tem hoje uma parcela que é a maior parcela da sociedade, nós somos mais de 50% da população, que tem um nível de escolaridade superior dos homens, mas que tem uma jornada também superior e um salário, em média, 26 a 28 menor, porque os dados recentes do IBGE mostram que nos postos de trabalho, no mercado de trabalho, nós ganhamos 76% do que ganham os homens. Ou seja, para quem está em casa, nos compreender, se o homem ganha R$1.000, as mulheres, em média, as mulheres ganham R$760. E nos cargos de direção, mesmo nós sendo minoria, nós mulheres sendo minoria, nós ganhamos 68% dos que ganham um homem. Pior ainda a realidade. Se eles ganham 1.000, as mulheres ganham R$680. Então, a gente acha que isso tudo persiste pela falta do empoderamento. Se não há o empoderamento, não há o reconhecimento, não há o respeito. E por isso que cresce a violência. Então, a forma mais eficaz de combater a violência é empoderando a mulher. Porque a mulher, ela pode ter até um nível superior de estudo do homem, mas enquanto ela for vista pelo homem como uma pessoa que está ali para fazer ou cumprir as determinações do homem, ela sempre vai sofrer, ocupar os cargos mais precarizados. E tem outras questões que nós já estamos debatendo. Por exemplo, está na hora da gente não lutar mais pelo aumento, pelo menos nós no Brasil, a realidade que nós estamos chegando à seguinte conclusão: não dá mais para a gente lutar pelo aumento, por exemplo, da licença maternidade. Está na hora da gente discutir o compartilhamento da licença entre mãe e pai. Vários países já adotam isso, a possibilidade de de haver uma distribuição no gozo da licença maternidade entre mãe e pai. Ou seja, o casal que depois que teve o filho, eles escolhem quanto tempo ela vai entrar de licença e quanto tempo ele vai entrar de licença, porque isso, sem dúvida nenhuma, impacta na qualidade de vida da mulher, principalmente na sua ascensão no mercado de trabalho, né? Então, de todas as lutas que a gente trava, eu destacaria todas muito importantes, mas duas: a luta pela maior participação das mulheres na política. A gente tem conseguido pouca coisa, mas tem conseguido, e a luta de enfrentamento à violência. Eu acho que isso aí, o empoderamento da mulher na política, nos permite que a gente avance rapidamente em todos os setores. O Banco Mundial, como disse o Boris, ele não apenas eu quero fazer
possivelmente ele não diga isso, mas o Banco Mundial não apenas apoia a luta das mulheres de forma apartidária, todas as iniciativas, mas também, assim como a ONU Mulheres está sempre presente nas nossas lutas, tem sido um instrumento fenomenal de luta das mulheres no combate à desigualdade, mas eles praticam isso, de garantir um número significativo de mulheres na própria direção. Então, não dá só para falar, tem que falar e fazer. Eu queria, curiosidade, como isso funciona? Como o Banco Mundial se comporta para que a administração seja compartida de forma mais igual entre homens e mulheres? Olha, eu acho que esse é um bom gancho para falar do trabalho que a senadora e os colegas no Senado e na Câmara fazem. E você esperar a mudança cultural por si só, isso pode levar centos de anos. Tá? Então você requer de políticas específicas, tá? E com indicadores, medidores, com patamares a serem cumpridos para você conseguir esses câmbios sociais. Então no Banco Mundial faz já mais de 15 anos que o Banco Mundial estabeleceu patamares que tinham que ser alcançados e nós alcançamos em termos de compartilhamento de acesso a todos os cargos de gerência no Banco Mundial, que sempre tem 50-50 homens e mulheres, quase 5 anos antes da meta do banco. Então hoje no Banco Mundial como um todo, tá? Não somente como um todo, 50-50, mas em cada unidade, cada região, Europa, Ásia, África, América Latina, a gente também tenta manter essa equidade no gênero. O Banco Mundial ele não formula leis, ele não sugere leis, mas ele pode fomentar políticas públicas. Que critérios com relação à redução da desigualdade de gêneros vocês elegem como os principais para apoiar iniciativas? Olha, o que a gente faz como banco, a gente faz empréstimos, a gente apoia projetos de desenvolvimento. No caso do Brasil, nós temos praticamente 80% da nossa carteira de projetos inclui investimentos específicos em temas de gênero. E nesses projetos nós temos atividades que incluem luta contra a violência, e particularmente no fortalecimento dos mecanismos e estruturas para a implementação da Lei Maria da Penha. Nós temos projetos e atividades de empoderamento, seja empoderamento social, político e particularmente econômico. Projetos agrícolas, empoderamento com financiamento específico para mulheres, grupos de trabalhadores rurais mulheres. Em temas urbanos a mesma coisa, sempre visando, como disse a senadora, a partir de um pressuposto do empoderamento econômico que resulte também em empoderamento político e de ação da comunidade. Nós temos também uma série de atividades de promoção, tá? De campanhas de conscientização sobre todos os temas relativos à mulher, desde a parte de violência, como a parte de inclusão produtiva, a parte de inclusão política, a parte de inclusão social. Também temos uma série de projetos com elementos de apoio para a saúde. Você mencionou faz um tempo atrás a questão da gravidez precoce, tudo que é tratamento diferenciado para a mulher com relação à gravidez, com relação à criação de crianças. Nós estamos agora, inclusive, reestruturando 3 projetos já existentes para incorporar um componente de SICA dentro desses projetos. Para além da questão da epidemia da Zika, para nós é uma questão também de gênero. Veja bem que as vítimas do Zika, além das crianças, como é que você falia? São as mães. Que para além de ter um problema gravíssimo em termos do tempo adicional que tem que, para não falar da parte emocional, mas em termos de ação econômica, tá, que tem que passar a gastar muito mais tempo cuidando dos filhos, que reduz a capacidade de ingresso e em muitos casos, que já está a gente evidenciando no cotidiano, é que os homens vão embora. Então tem uma série de elementos que mais uma vez a mulher, como uma coisa completamente fora da política pública e tal, são mais uma vez castigadas por essa simetria que tem na sociedade. Então a gente tenta identificar essas situações e ajudar através dos empréstimos do Banco Mundial, através das parcerias como a gente tem com a Procuradoria do Senado e do Congresso, apoiar essas iniciativas todas. E eu aproveito realmente para dar parabéns à senadora e às colegas do Congresso por um trabalho realmente excepcional. Aproveito para dizer também que a Lei Maria da Penha, no nosso entendimento do Banco Mundial, é se não melhor, uma das melhores leis de prevenção contra a violência doméstica do mundo. A lei é excelente, só tem um pequeno problema, do nosso ponto de vista, e é que a implementação é feita a nível estadual e municipal. Então, embora a lei existe e é federal,
na hora de implementação, você não tem um número suficiente de clínicas de atendimento para a mulher, delegacias para a mulher, não tem os recursos estruturantes que passem quando uma mulher está numa situação de violência, ela possa se valer da lei. Então, nós temos, através dos nossos projetos, temos procurado fornecer os recursos, tá? E os incentivos institucionais para integralizar a rede de assistência. E complementar as faltas que tem. As casas de amparo. Exatamente, tudo isso. Senadora, como é que se explica, aí eu vou pedir um pouco a sua opinião, que o Brasil tenha leis consideradas tão avançadas, mas que, por outro lado, a representação política seja tão distorcida e que encontremos ainda uma sociedade que ainda é misógina, em que a mulher é tratada de uma forma inferior ao homem? E veja, Paulo, é uma situação muito grave essa. Grave, principalmente se compararmos a situação do Brasil com os outros países no mundo e, sobretudo, no nosso continente. Nós aqui no Brasil vivemos uma situação atípica comparativamente às nações vizinhas. O mapa da América, do continente americano, incluindo Estados Unidos, América do Norte, incluindo o Caribe, inclusive, nós só temos um número maior de mulheres no parlamento do que Belize e Haiti. E uma ilhazinha lá chamada St. Kitts, só. Você já pensou o que é isso? Na Colômbia, no Paraguai, no Uruguai, no Chile, na Argentina, no México, nos Estados Unidos, Honduras, Equador, Nicarágua, Cuba. Será por falta de interesse das próprias mulheres? Vamos já, não é, exatamente. Advogado, então veja, aí nós somos, no mundo, no mapa da União Interparlamentar, junto com a ONU Mulheres, nós ocupamos em torno de 190 países que compõem as Nações Unidas, não é? Nós ocupamos a 158ª posição. Nós perdemos de países do Oriente Médio, nós estamos muito mal. Eu participei de um seminário a convite do ministro Gilmar Mendes, presidente do TSE, e na mesa que eu estava tinha uma estudiosa, uma pesquisadora argentina, que nos falou, repetiu uma experiência que nós já conhecemos da Argentina. A Argentina, ela convivia com patamares semelhantes ao nosso. E de uma eleição para outra, fizeram primeiro uma reforma, lá votavam em lista, então eram listas pré-ordenadas no âmbito do partido político. Aí, na hora do eleitor votar, ele não vota no João, na Maria, ou no José, ou no Fernando, ou no Francisco. Ele vota naquela lista, num partido que tem uma lista que ele conhece, não é? Então, a primeira foi isso, e eles fizeram uma reforma, uma mudança de lei, colocando que havia a necessidade da alternância de gênero. Ou seja, um homem, uma mulher, ou então, no máximo um homem para começar e 2 mulheres. E foi assim que a Argentina saiu dos níveis que tinha, iguais aos nossos, e chegou a 30 e poucos % de mulheres no parlamento. Isso seria viável aqui? É o que nós defendemos. Então, veja, nós defendemos isso, lista pré-ordenada, porque no estudo comparativo, e nós vamos lançar também, porque esse evento, ele é muito importante, ele vai ter uma série de eventos paralelos, ou ao final, vamos lançar o concurso de vídeo no celular de 1 minuto, também com o apoio do Banco Mundial, da Comissão Mista da Violência. Vamos lançar 4 livros, não é? Entre eles o livro da Procuradoria da Mulher do Senado e da Câmara dos Deputados, onde nós atualizamos os números em relação à presença das mulheres no parlamento, já inserindo os resultados dessas últimas eleições municipais, mostrando que a legislação brasileira é a grande responsável pela ausência da mulher no parlamento. Então, porque quando para os homens é fácil responder, dizem, olha, nós estamos atrás de mulheres, porque tem uma cota de 30% de candidaturas. Mas não pode ser apenas figurativa. Mas é o que é. No Brasil é o que é. Então eles dizem pra gente, olha, a gente vai atrás de mulher e elas não aparecem. Elas não aparecem porque elas não têm vida orgânica no partido, porque os partidos no país são misóginos, os partidos são machistas, não permitem a presença da mulher. Quando permitem, a mulher avança. E eu digo, para mim também é muito fácil falar e tranquilo, porque o exemplo maior é do meu partido, PCdoB. A metade da nossa bancada federal quase é de mulheres. 40% é o maior percentual. E não havia cota até então, interna. Muito recente a nossa cota interna. Por quê? Porque o partido abre as portas às mulheres, o partido incentiva a presença e a participação das mulheres. Eles trabalham para transformar um líder da mesma forma como trabalham para transformar
transformar uma líder, não é? Então, o grande responsável, claro que tem a questão cultural, a falta de tempo, porque nós temos uma jornada de trabalho insana. Trabalhamos fora, somos responsáveis por 40% da produção nacional, mas carregamos quase que com exclusividade as tarefas domésticas, a responsabilidade pelo serviço e o cuidado doméstico, né? Então, não temos tempo. Tem um problema cultural de machismo, mas o maior problema, sem dúvida nenhuma, é a legislação eleitoral que reproduz essa visão machista de sociedade. E para o Brasil é uma vergonha, é uma vergonha. Nós nos sentimos envergonhadas nesse cenário internacional, porque convivemos com índices que nenhum país mais aceita. Eu vim da Nicarágua agora, Nicarágua já tinha 40 e poucos por cento de participação de mulher, nessa eleição agora está lá na Constituição a paridade. Agora, as argentinas já estão em qual luta? São 37% lá, mas luta 50-50, que é a luta da ONU Mulheres, meio a meio, que é o que o Banco Mundial persegue, né? Porque o parlamento ele tem que expressar a sociedade, a realidade social. E a realidade social é isso, você tem dois gêneros que têm que estar lá trabalhando juntos, pensando juntos, fazer leis juntos. Porque você deixar à margem metade da população significa você não valorizar a qualidade de vida daquela metade, como também não dar-lhe nenhuma perspectiva de qualquer forma e tipo de avanço. Existe algum tipo de lei, de iniciativa, de política pública apoiada pelo Banco Mundial e outros países em desenvolvimento que possa ser trazida para o Brasil como resultado de uma boa experiência? Com relação à participação política, não. Por uma razão muito simples, o Banco Mundial não entra a trabalhar em termos políticos em nenhum país. A redução das desigualdades. As desigualdades, sim. Basicamente, tudo que a gente faz em todos os países do mundo com relação a gênero é trabalhar nesse equilíbrio. No caso do Brasil, se eu posso complementar a fala da senadora, o que faz mais grave ainda, que você pode ter países nos quais você vê a comparação educacional e realmente você vê que a mulher está muito mais em desvantagem e você poderia ter o seu argumento, tanto para o setor privado como para o setor público, que não tem suficientes mulheres qualificadas. No Brasil é o caso contrário. Tá? Os índices de educação da mulher são mais elevados do que o homem hoje. Então nem sequer existe a justificativa que você não tem mulheres qualificadas. E a mesma coisa que acontece na política pública, acontece no setor privado. Eu tive a oportunidade, por convite da senadora também, participar faz 2 semanas atrás numa série de palestras sobre a iniciativa 880, para o setor privado, que é a mesma coisa. O setor privado tentando avançar a participação da mulher nos níveis executivos, o qual precisa políticas concretas. O que eu fiz a menção do Banco Mundial antes. Se você não toma uma decisão, você não cria estándares, você não cria parâmetros e metas para você realmente empurrar, seja uma indústria, seja uma companhia, seja uma sociedade, é muito difícil você alcançar de forma simplesmente pela gravidade da história, né? A coisa avançando. Então, nós, através de todos os programas que fazemos em termos de empoderamento econômico, particularmente, em termos de aumentar o acesso à educação, e o banco trabalha muito em termos de compartilhamento de melhores práticas. Tudo que a gente aprende num lugar tenta compartilhar isso com outros países. E nessa área de gênero a gente tem um compartilhamento de informação no mundo inteiro para trazer as melhores práticas de um país e do outro. Que, entre parênteses, a gente compartilha a experiência da Lei Maria da Penha com o mundo inteiro. Né? Então, nesse sentido, a gente apoia esse trabalho. E é muito importante que iniciativas como essa e tantas outras que possam ser postas em prática nos países em desenvolvimento, não sofram solução de continuidade se está no poder um partido A ou partido B, e que a coisa funcione para uma construção de futuro. Isso é o ideal, né? Mas nem sempre é isso que acontece. Agora mesmo nós estamos na iminência, repito, o SIS, o Sistema de Informações Sociais, mostrou que as mulheres, assim como os negros, têm sido as maiores vítimas dessa crise econômica pela qual passa o país, não é? E perder o pouco do que a gente conquistou para nós é muito grave. Agora eu volto a repetir, o Banco Mundial, ele faz o seu papel onde deve ser feito, e eu sou testemunha disso. O Banco Mundial hoje é responsável por muitos financiamentos de muitos projetos municipais, estaduais, de programas de infraestrutura, saneamento básico e tal, e vincula muito a também
programas, ele muito que força as administrações públicas a apresentarem também programas que tratem e enfrentem essa questão da desigualdade de gênero. Mas acho que, além de tudo isso, nós temos a principalidade. E a principalidade é a mulher no poder, a mulher no parlamento, porque é do parlamento que saem as leis. E enquanto nós tivermos um parlamento com 90% de homens, dificilmente nós vamos aprovar leis que nos ajudem ainda mais nesse enfrentamento. Eu dou um exemplo muito simples. Um colega nosso senador, que agora é ministro das Relações Exteriores, que esteve recentemente no México, e numa palestra com presença de várias mulheres, ele começou dizendo o seguinte, que o exemplo do México era um perigo para o Brasil. Um perigo porque ele descobriu que lá no México a metade quase dos senadores são mulheres e no Brasil elas não ocupam nem 20% das vagas, né? Veja, ele disse isso no tom de brincadeira, mas é uma brincadeira que reflete a realidade que nós vivemos por conta exatamente desse pensamento e dessa postura. Então nós temos que quebrar essas amarras, mas precisamos muito do apoiamento de toda a população e dos homens, inclusive, daqueles que sabem que nós não queremos ocupar o espaço deles, nós queremos ocupar um espaço ao lado deles para ajudar a construir uma sociedade melhor. Muito obrigado, muitíssimo obrigado pela presença de vocês aqui no Cidadania, mais uma vez. Obrigada, Obrigado Paulo. a você. Dúvidas e sugestões, ligue para o Alô Senado, 0800 61 2211. Para ver de novo, baixar uma cópia de qualquer um de nossos programas, acesse senado.leg.br/TV. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.